Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Léo. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos roteiros de estudos. Então, se vocês observarem, todo roteiro, ele tem informações sobre a data de entrega, o nome do professor, o contato, que é o WhatsApp que vocês podem conversar com o professor, mandar dúvidas. Aí nós começamos o nosso roteiro falando um pouquinho sobre a nossa habilidade. Habilidade é o que nós vamos aprender ao longo do estudo desse roteiro. Então, nós temos aqui identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século XIX e suas influências nas posições político-partidárias. Então, essa é a nossa habilidade. Qual que é a habilidade que o professor pretende que vocês consigam? Que vocês entendam a importância dos movimentos revolucionários ao longo do século XIX. E essa é a nossa habilidade. Aí nós temos algumas instruções, que aí o professor colocou a leitura de um texto para auxiliar vocês no momento da reflexão da atividade. Também foi colocado para vocês um pequeno vídeo comentando um pouquinho sobre o assunto que nós vamos começar a estudar. E aí nós entramos um pouquinho no assunto. O professor inicia, primeiramente, o professor coloca sobre o que nós aprendemos no roteiro anterior. Você aprendeu. No roteiro anterior, estudamos a Primeira Guerra Mundial, sobre o processo de desumanização do inimigo e o papel da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas. Então, nós temos aqui no primeiro momento, é o que nós já aprendemos. Então, nós aprendemos sobre a Primeira Guerra Mundial, nós aprendemos sobre o quanto as sociedades ficaram destruídas após esse evento e a consequência. Então, nesse roteiro novo, nós vamos pensar primeiramente sobre o que são direitos sociais. Alguma vez vocês já se perguntaram o que seria direitos sociais? Por que foi criado? Qual é a base? Qual que é o objetivo? Da onde veio? Então, todas essas questões que eu coloquei para vocês agora, essas questões estão sendo discutidas nesse pequeno texto que eu coloquei como uma sugestão de leitura para vocês. Então, nesse texto, eu vou estar apresentando um pouquinho sobre a questão da produção, sobre a função da classe operária, que os direitos sociais eles vão surgir mediante a necessidade de uma classe que era uma classe operária, trabalhadora. Então, quer dizer, essas pessoas que trabalhavam, elas precisavam ter direitos garantidos, que elas não tinham isso. Então, esse movimento vai nos apresentar como é que esse processo vai acontecer, do século XVIII para o século XIX. E o texto vai fazendo toda uma reflexão sobre essa questão, né? Aí nós chegamos aqui um pouquinho nas doutrinas do século XIX, que é o socialismo utópico, que o próprio nome já fala, utopia vem de ideia, então quer dizer, o socialismo pautado nas ideias. Depois, nós vamos mais à frente, temos o socialismo científico proposto por Karl Marx. Temos as diferenças de alguns conceitos, como infraestrutura e superestrutura. É muito importante vocês prestarem atenção que, para Marx,
As grandes transformações históricas sempre ocorreram por causa da luta de classes. Então, Marx está nos dizendo, nesse fragmento do texto, que toda mudança na sociedade, ela acontece devido a uma luta de classes, devido a posições diferentes. Então, de um lado, nós temos o trabalhador, que nós chamamos de proletariado, e do outro lado, nós temos quem? O dono do capital, aquele que está comprando a nossa força de trabalho. Então, tem que haver um equilíbrio entre direitos do trabalhador, né, e direitos do dono da empresa a qual nós estamos prestando algum trabalho. Então, esse texto ele promove toda uma reflexão sobre por que nas sociedades capitalistas nós identificamos a desigualdade social. E o Marx explica, de uma forma bem simples, que isso acontece devido a 3 fundamentos: devido à mais-valia, propriedade privada e Estado liberal burguês. Então, Marx faz essa colocação, né, que a desigualdade acontece devido à mais-valia, à propriedade privada e o Estado liberal burguês. O que isso quer dizer para a gente? A mais-valia é aquela questão do excedente, a questão do lucro, né? A propriedade privada é a propriedade pertencente a uma única pessoa. E esse Estado liberal é o Estado que quer valorizar quem? O indivíduo que é dono do capital. Ele quer fazer esse benefício, né? E toda essa reflexão ao longo desse texto, vocês vão perceber que aí o professor propõe uma reflexão. Então, todas as atividades que nós temos aqui, elas são reflexões sobre o texto e sobre o vídeo. Tanto o texto quanto o vídeo propõem uma reflexão. Não é um questionário com respostas certas, respostas erradas, é verdadeiramente uma reflexão. Então, começamos assim. Com suas palavras, comente a importância dos direitos sociais para vivermos em sociedade. Quer dizer, se nós vivemos em sociedade, vivemos num grupo social, por que nós temos a necessidade de ter direitos sociais? O que os direitos sociais garantem ao cidadão, garante nessa boa convivência que nós teríamos que ter em sociedade? Então, essa é a nossa primeira reflexão. Então, você vai se pautar, é claro, no texto, na leitura do texto, mas vai fazer uma reflexão também, fazendo uma análise dos seus conhecimentos. A próxima reflexão diferencia o socialismo utópico do socialismo científico. Então, nós temos aqui uma diferença, assim, importante. O socialismo utópico, ele está pautado numa ideia. O socialismo científico, ele já discute a teoria do Karl Marx. Então, vocês vão usar as palavras de vocês e vão tentar fazer essa pequena diferenciação de um socialismo para o outro, usando, é claro, a compreensão de vocês. Por fim, por que existe desigualdade social no capitalismo? Então, um dos eixos do nosso texto, ele aborda essa questão. Então, vocês vão fazer uma breve reflexão nessa questão, o porquê que em sociedades capitalistas nós temos tanta desigualdade. O que promove a desigualdade em sociedades capitalistas? Continuando, nós temos aqui uma charge que o professor colocou, e essa charge trata da Constituição Federal. O que é uma Constituição, né? Como vocês devem saber, a Constituição é uma lei, uma carta maior que garante direitos e deveres a todos os cidadãos. Então, vocês, quando fizerem a leitura da charge e a leitura das afirmações, porque
essa atividade é um teste, vocês vão perceber que nem todas as frases está tratando de direitos dos cidadãos que a Constituição garante. Então, vocês vão fazer, primeiro vocês vão examinar, vão ler, vão perceber o que é direito, o que não é, para poder identificar, porque a Constituição de 88, ela garante aos cidadãos alguns direitos que no passado não foram, né, concedidos à população. E, por fim, a nossa última questão também é um teste sobre os direitos civis. Então, vocês vão fazer uma breve leitura das alternativas. Vocês vão perceber que, ao longo das alternativas, vai ficar bem claro a questão de direito civil. O que é um direito civil? Civil é aquele direito que todos nós temos, exceto quem é militar. E aí, nós temos aqui algumas frases trazendo algumas informações sobre esses direitos. Como vocês já aprenderam lá em cima o que é um direito social, vai ser muito fácil vocês identificarem esses direitos agora nas frases, nas afirmações. Então, é muito importante que vocês façam a leitura do texto e reflitam sobre a proposta do professor. E, por fim, nós finalizamos esse roteiro deixando como uma dica para quem tiver interesse pesquisar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa será nosso próximo momento de estudo e será muito importante. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês toda a explicação do professor. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Aqui no roteiro tem meu WhatsApp. Se tiver dúvida, me procure antes de mandar a atividade feita. E qualquer colocação, sugestão, opinião, pode me escrever no WhatsApp. Então, uma boa tarde e bons estudos.